Olá, esse é o canal Viva com Sabedoria e eu sou o Pastor Dalton e você é especialmente bem-vindo nesse canal. Como é óbvio, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Este é a série, o Santuário e a Mensagem de Justificação pela Fé. E no estudo de hoje nós vamos analisar a respeito do lugar santo, especialmente quanto ao véu que separava o Santo do Santíssimo. Mas é importante que antes tomemos nota do texto bíblico de hoje, que é Provérbios capítulo 13, versículo 5, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É importante dar um detalhe bastante significativo para começarmos a abordar a respeito do estudo de hoje. É que o santuário e todos os seus compartimentos têm uma ênfase assim do tipo histórica que cobre toda a era, desde o momento em que Adão caiu até o momento em que Jesus Cristo voltará nas nuvens dos céus, que é extraordinária. O pátio simboliza e o altar simbolizam os sacrifícios desde o momento em que Adão caiu e Deus fez o primeiro sacrifício do Cordeiro, e termina até o momento em que Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morre na cruz do Calvário. E ali, com a sua morte na cruz do Calvário, ao dizer está consumado, o véu do santuário se reparte, se quebra ao meio. E o lugar santo simboliza, desde o momento em que, é claro, é a obra de Jesus nos céus, desde o momento em que Jesus ressuscita e sobe aos céus e entra no lugar santo e vai até 1844. E o lugar santíssimo começa desde 1844 até quando Jesus voltar na glória dos céus. Então, o santuário tem esse dado interessante. O pátio é a história dos altares até o momento em que Jesus morre na cruz do Calvário. O santo é o momento em que Jesus, como nosso sacerdote, pleiteou pelos nossos casos, desde o momento em que ele ascendeu aos céus até o momento em que ele saiu do santo para o lugar santíssimo, em 1844. E de 1844 até a volta de Jesus Cristo é a obra de Jesus como nosso sumo sacerdote. Então tem essa história assim bastante interessante. Mas porém, nós vamos analisar um bocadinho mais ao fundo a respeito do véu. É importante salientar que o cordeiro que era trazido no pátio, o adorador impunha as mãos sobre ele e esse cordeiro era morto, ou seja, os pecados eram transferidos para o cordeiro e esse cordeiro era morto no lugar do pecador. Isso significa dizer que Jesus Cristo viria para a terra, nasceria e cresceria e ele morreria na cruz do Calvário em nosso lugar, como nosso substituto, tomando sobre si todos os nossos pecados e morrendo em nosso lugar, morrendo por nossa causa lá na cruz do Calvário, para que através dele tivéssemos vida eterna. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. É interessante que o cordeiro que era morto no pátio, o sangue era transferido para o santuário e o sangue era espargido sobre o véu e sobre o altar de ouro nos 4 chifres. É importante salientar que esse véu, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o véu se rasga em 2 partes, dizendo que toda a obra do santuário terrestre já não tinha mais validade, porque Jesus Cristo, o antitipo, que simboliza o cordeiro, simboliza o sacerdote, simboliza o sumo sacerdote, ele veio em carne, deu a vida por todos nós. E o santuário agora em operação seria o santuário dos céus. Então o véu é símbolo da encarnação de Jesus Cristo. Tome nota, quando o sangue era espargido sobre o véu, implica dizer que o pecado era transferido para o santuário e era colocado sobre o véu. E Jesus Cristo, ao tomar a nossa natureza humana, ao morrer na cruz do Calvário, ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa transgressão. E ao ter ressuscitado e subido aos céus e entrar no lugar santo, ele apresenta os méritos do Calvário, do seu sacrifício no Calvário, da sua perfeita justiça para interceder a favor de todos nós. Não é maravilhoso saber que Jesus Cristo, que tomou nossa natureza humana e morreu na cruz em nosso lugar, o Deus homem que morre na cruz em nosso lugar, por tomar os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa transgressão como o nosso substituto, agora está diante do Pai como sacerdote, estava diante do Pai como sacerdote no lugar santo, intercedendo por todos nós. Jesus Cristo, Deus homem, que se tornou nosso
nosso sacerdote, ele intercede por todos nós. Por isso é que Hebreus capítulo 1 descreve a divindade dele, e Hebreus capítulo 2 descreve a humanidade dele, e o Hebreus capítulo 4 descreve Jesus como sacerdote, homem, Deus e nosso sacerdote, que pleiteia e intercede pela causa de todos aqueles pelas quais ele assumiu a nossa culpa, a nossa transgressão, os nossos pecados, e está lá a interceder por nós. Por que não abrir o coração para Jesus? O encarnado Filho de Deus, o Deus encarnado, que tomou a nossa culpa e agora assume diante do Pai, com a nossa natureza humana, que permanecerá com Ele para toda a eternidade, intercedendo a favor de todos nós como substituto, que foi nosso substituto na cruz do Calvário, agora a nossa intercessão no santuário celestial. É o momento oportuno para você ir até a Ele e você receber as bênçãos do seu sacrifício na cruz do Calvário, que é sua perfeita justiça, para que pela fé você seja justificado. E lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. E eu aguardo você para o nosso próximo estudo.